conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. E hoje, a gente vai fazer uma coisa que vocês nesse canal, gente, vocês gostam um pouco. Vocês gostam um pouquinho só, entendeu? Toda vez que eu faço flopa, mas eu tô aqui, ó, pra vocês, entendeu? Mentira, maiores sucessos do meu canal, alguns dos maiores sucessos do meu canal, sou eu, Moá, reagindo a... Vocês ouviram, né? A Pedro Daher! Aê! Gente, Pedro Daher, entendeu? Meu amigo Pedro. Ô, gente, eu sei que já tá virando lenda urbana a minha collab com o Pedro. Porém, ela vai acontecer em algum momento. E vocês não podem só encher meu saco, não. Vocês têm que xingar o... Vocês têm que encher o saco dele também, entendeu? Vocês têm que fazer isso. Por quê? Porque é uma collab de duas pessoas, entendeu? Cultura Critica mandou R$5. Oi, Cultura Critica. Fala, Martina. Produzo conteúdo de história da arte e suas relações com a política. Depois dá uma olhada. Cultura Critica. Cultura Critica. É no YouTube? Deve ser, né? Ah, legal. Meu PC travou. Desculpa aí quem tava de fone. Peço perdão. Foda, hein? Só os videozão. Nossa, eu vou ver depois, hein? É porque assim, eu já fiz, eu sei. Live de 2 horas, não tem nada que te drena mais do que isso. Profissional pra caralho o vídeo. Olha essa capa, que linda. Nossa, curti. Deixa eu ver o seu vídeo mais visto. Cultura popular, movimento armorial e o Mangue Beat. Qual que é o nome dele? Eu não sei. Você deve ser um dodói, velho. Koba, você deve ser um dodói. Sabe aqueles caras genião da sua sala? Que gosta de ter uns hiperfoco aleatório? A cara disso aqui. Depois eu vou ver, mano. Quem sabe eu trago pra uma live, eventualmente. Pedro tá nesse exato momento na Rússia. Mano, sim. Ele tá nesse exato momento na Rússia. E aí, tipo... o Pedro, quando ele não tá na Rússia, né? Ele passou pela Etiópia também. Ele sempre faz escala lá na Etiópia. Ai, gente, o Pedro, ele é uma figura, né? Ele é uma figura. E aí, galera, me avisem aqui embaixo se vocês querem que eu faça um react do Cultura Critica. E bora pro Pedro Daher. E o vídeo de hoje que a gente vai reagir é a guerra entre Estados Unidos e Venezuela e seus motivos. Bora. Lembrando que eu já tive matéria de América Latina na faculdade, tá? Eu estudei Venezuela. E eu não só estudei Venezuela na matéria de América Latina. Eu também estudei Venezuela na matéria de economia internacional, porque, né, é um tópico. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a minha perspectiva de estudante de RI. Quase formada, gente, faltam 95 dias pra eu me formar em RI. 94 dias. Porque terça faltavam 96, já é quinta. E aí faltam 94. 94 dias pra me formar em RI e o bordão vai mudar, vem aí. Mamaguevo! ¿Qué piensa que estás haciendo? ¿Está falando comigo? ¿Y hay otro mamaguevo por aquí? ¿Qué son estos buques de guerra cerca de mis aguas? Esses barquinhos. Isso é uma coisa que eu vou falar, inclusive, no Planeta em Crise dessa semana, tá? Teve uma tensão entre Estados Unidos e Venezuela aí, galera. Tensão em águas internacionais, que foi babado. Eu não sei se foi isso que motivou o Pedro a fazer esse vídeo. Eu sei que demora pro Pedro fazer um roteiro. Eu acho que não foi isso que motivou, porque isso é mais recente, foi essa semana. Mas ele deve ter colocado isso como uma introdução, e é uma boa introdução, porque exemplifica bem a relação entre esses dois países. Combatendo narcotráfico. Hola, ¿qué tal, muchachos y muchachas? Mi nombre é Pedro Daher e bem-vindos a mais um vídeo. E já cansei de falar espanhol, chega. Hoje nós vamos falar dos navios de guerra que os Estados Unidos resolveram mandar pra Venezuela como forma de combater o narcotráfico. E a gente vai falar dos verdadeiros motivos de tudo isso. Eu demorei pra falar desse assunto porque é um assunto muito quente e às vezes quando eu falo de coisa muito quente eu acabo me queimando mesmo. E olha só que eu tava certo, hein? Porque se eu tivesse gravado esse vídeo antes, a gente não estaria falando do barquinho que os Estados Unidos resolveu explodir, tá? A gente vai falar disso aí também. Mas antes de começar, já deixa eu imaginei que ele ia colocar like aí, pô, de graça. Isso. E isso foi uma coisa que eu também sempre falo isso, gente. Eu não gosto de pegar notícia quente porque eu me queimo. A gente pode sempre especular, a gente pode conversar, e eu sinto que o meu YouTube é muito pra isso, principalmente essas lives, né? Tipo, a gente conversa sobre as coisas e tá tudo bem. Só que quando eu vou fazer um vídeo de análise, eu preciso de mais tempo. Não dá pra eu fazer vídeo de análise na hora que as coisas acontecem, porque as coisas, elas se desenrolam, entendeu? Com o tempo, as coisas vão evoluindo. E eu tenho medo quando eu tô com essas tomara que caia, de vocês acharem que eu tô pelada. Mas, enfim. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Sem mais delongas,
bora pro vídeo. Lucha contra el narcotráfico, un carajo. ¿Crees que nací ayer? É contra o narcotráfico, sim! O seu presidente, principalmente, é o maior traficante de todos! Caraca, 50 milhões de dólares? That's right! Para qualquer information sobre o paradeiro de Maduro! Ele tá no Palácio de Miraflores. Quero meus 50 milhões. Brasil não é assim que funciona! Ah, qual é? Vamos destrinchar isso daí por partes. Os Estados Unidos recentemente colocaram uma recompensa que levasse a qualquer prisão do Nicolás Maduro de 50 milhões de dólares. Ou eu poderia me beneficiar de 50 milhões de dólares, tá? Não vou mentir, não. Eu poderia me beneficiar de 50 milhões de dólares, galera. Eu não sei você, mas eu particularmente não faria mal na minha conta 50 milhões de dólares, não. Alguém manda um live pix de 50 milhões? Eu duvido. Eu duvido. Se alguém mandar um live pix de 50 milhões de dólares, eu faço quadradinho de 8 aqui agora. Agora! E eu já aviso que isso daí é uma falcatrua, tá bom? Eu estive na Venezuela, eu vi o Maduro na minha frente e eu mandei pra Casa Branca aqui, ó, ele tá aqui, ó, ele tá ali, ó, tá vendo só? O presidente da Venezuela está no Palácio Presidencial. Aqui, ó, tem até vídeo comprovando aqui, ó. Não recebi um centavo até agora. Você me paga. Sabe o que passa a vibe quando eles fazem esse tipo de coisa? Tipo, de colocar uma mega recompensa num presidente de um país que todo mundo sabe onde tá 24 horas por dia, como recompensa pra, tipo, coloca uma recompensa absurda pra quem passar informações sobre ele, enfim. Passa a vibe. Lembra do que a gente conversou na Polônia, com o trem da Polônia e da Rússia? Que um ano atrás a Europa tava toda fazendo exercícios militares, incentivando a construção de bunkers e de estoque de comida, porque a Rússia poderia invadir o resto da Europa a qualquer momento, babá. E a gente conversou sobre como isso é uma estratégia para criar uma imagem de periculosidade que não necessariamente compete com a realidade e que não necessariamente implica em um perigo real. Me passa meio que essa vibe dos Estados Unidos falando assim, olha como eles são perigosos, olha como o Maduro é perigoso. Eu vou pagar 50 milhões de dólares pra quem me fala onde ele tá. Eu vou. E aí as pessoas acham que o Maduro é super perigoso e super... Enfim, né? E só pra deixar claro, não tô dizendo que o Maduro é um cara legal, só tô dizendo que 50 milhões de dólares, gente... faça meu favor. Por um cara que todo mundo sabe onde tá 24 horas por dia... Sabe aqueles... Não, agora eu vou dar uma referência aqui que é pra poucos, tá? Sabe aqueles canal de televenda que fala assim, se você achar o cavalo que tá correndo pro lado contrário, você ganha 5 mil reais. E aí você liga e você nunca consegue falar com a mulher pra falar onde tá o cavalo? Porque o cavalo tá, obviamente, na esquerda, embaixo. Alguém sabe do que eu tô falando ou eu tô maluca? Eu não sei se eu tô me passando um pouco na referência. Estados Unidos, literalmente. Tá, mas brincadeiras à parte, os Estados Unidos Me passa uma vibe Dora Aventureira também. Onde está o raposo? Aí você tá tipo, sua filha da puta! O raposo tá no olho do seu cu. E ela nunca olha pro raposo, né? Desculpa, gente, talvez tenha sido um pouco pessoal demais essa minha reação. Peço perdão. Deixa eu aumentar isso aqui. Talvez tenha sido um pouco pessoal demais. Realmente acusaram o Maduro de ser um dos maiores narcotraficantes do planeta, categorizando ele como um narcoterrorista. E depois disso eles mandaram um monte de navios de guerras para próximo das águas venezuelanas, com a justificativa que estariam combatendo o narcotráfico, sendo o Nicolás Maduro o líder do cartel de... Gente, sabia? Nada a ver. Desculpa, nossa, eu não tô conseguindo focar no vídeo, mas é que a história da Dora Aventureira me desconcentrou. Sabia que o Henrique, meu namorado, quando ele era criança, ele tinha uma tartaruga. E ela se chamava Diego. Por causa do Diego, irmão ou namorado, não sei o que ele é, da Dora Aventureira, ou primo, sei lá. E aí ele tinha a tartaruga Diego e ele sempre comprava, tipo, peixe beta. Sabe assim, os peixinhos? Aí, uma vez, ele, tipo, tinha o aquário da tartaruga e o aquário do peixe beta. Aí, uma vez, ele colocou o peixe beta no mesmo aquário da tartaruga. E no dia seguinte, a tartaruga tava com o peixe beta, tipo, com o rabinho, só o rabinho pra fora da boca, porque ela comeu o peixe beta dele. E aí, no dia seguinte, o Diego tava boiando, assim, ó, de cabeça pra baixo. Tadinho, tô rindo, mas é porque o desfecho da história. Ele me contou isso quando a gente começou a namorar. E ele falou assim, eu quero muito ter uma tartaruga. Quero muito ter uma tartaruga pra chamar ela de Diego II. Aí eu falei assim, não, eu quero que o meu filho chame Diego. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí eu falei assim, então vamos fazer assim, a gente tem uma tartaruga pra chamar de Diego. Não, calma aí. A gente tem um filho e chama de Diego. E a tartaruga a gente chama de segundo. Que é Diego II. Entendeu?
Ai, desculpa, gente. É que pra mim essa história tem muita graça. Pra mim essa história tem muita graça. Gente, é óbvio que eu fico com dó, tadinha da tartaruga. Ela só queria... Ai, que horror. Ela só queria se alimentar, coitada. Só que o peixe foi muito grande pra ela. Eu acho que ela não conseguiu... ela não conseguiu digerir, não sei. Mas... E morreu, coitado do Diego. Luto pelo Diego, gente. Chama a tartaruga de Diego e filho de segundo. Segundinho. Segundo Giovanetti. Ai, que saco. Ai, Deus. Enfim, desculpa. Deixa eu voltar pro vídeo. Vou voltar um pouquinho que eu perdi tudo. Navios de guerras para próximo das águas venezuelanas com a justificativa que estariam combatendo o narcotráfico, sendo o Nicolás Maduro o líder do Cartel de los Soles. Só que essa narrativa começa a ficar um pouquinho esquisita. A começar que os Estados Unidos é o único país do mundo que acusa a Venezuela de comandar esse cartel. Só que esse cartel não existe. Ou, pelo menos, não há evidências que ele exista. Nem que não tem, nem que tem. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a Venezuela não é um país produtor de drogas. Cara, e sabe o que mais me pega? Gente, a galera do chat tá até agora falando da porra do Diego, velho. Mãe, no céu tem peixe. Ai, deixa eu voltar pro vídeo. Sabe o que mais me pega? Que os Estados Unidos... Ele é tipo assim, eu tenho certeza disso. Aí a comunidade internacional fala, prova aí, Estados Unidos. E aí ele, nem vou provar. Nem vou provar. Você vai ter que confiar em mim, porque eu não vou provar, não. Essa é muito a vibe que passa, véi. Essa é muito a vibe que passa, sabe? Ai, eles nunca provam nada pra comunidade internacional. Eles acham que só eles falarem é suficiente. Mas eu não acredito nas informações da ONU. Tá bom, a própria DEA, que é a Associação de Repressão às Drogas dos Estados Unidos, nunca sequer mencionou a Venezuela como um país fabricante ou facilitador do tráfico de drogas. Pô, e a força militar que mandaram pra combater esse tráfico também não faz sentido, pô. 7 embarcações de guerra. Pra quê? Esquadrão anfíbio, que caso você não saiba, são esquadrões que conseguem fazer invasões terrestres. O que não faz muito sentido porque o objetivo deles é ficar ali pelas águas, né? E, pelo amor de Deus, os caras mandaram um submarino nuclear. O traficante é o Darth Vader? E eu entendo muita gente não gostar da Venezuela por conta do governo do Maduro e tá tudo bem. Mandaram 5 litros de garrafa, assim, gente. A garrafa é maior que a minha cabeça. Bem que minha cabeça não é tão grande, mas é grande, filho. Essa garrafa aqui é grande. Deixa eu ver uma coisa que vocês têm, tipo, referência. Pra galera que... Maquiagem, ó. Isso aqui é o meu pincel. Isso é um pincel de pó. Isso aqui é o pincel perto da garrafa. É muito grande. É 2 litros, quase. É 1.700. Ó, isso aqui é um sabonete de tamanho normal perto da garrafa. Bizarro, né? Ela é grande. Aproveitando que eu já pausei aqui. O que pega, galera? Os Estados Unidos não é a primeira vez recente que eles colocam esforços militares perto da Venezuela com justificativas aleatórias. Primeiro foi a justificativa de defender a Guiana, o que... Gente, desculpa. Lembra aquela música do que a gente viu do Porta dos Fundos? Do presidente dos Estados Unidos? Eles começam com... Foda-se a Guiana, Suriname, o Nepal, sabe? É porque eles não estão nem aí pra Guiana. É simplesmente porque se eles podem colocar exército perto do território da Venezuela, eles vão colocar. E essa questão do narcotráfico nada mais é do que uma justificativa para eles mandarem a porra de um submarino nuclear pra poder pressionar a Venezuela politicamente, pô. Entendeu? Eu tava mostrando a garrafa e mandaram, tá maior que o Diego. Pô, galera. Que isso? Vocês se passam também. Vocês ficam se perguntando como é que eu fico sabendo de todas as notícias do mundo todo ou que fontes eu utilizo que eu sei que são confiáveis pra poder me informar sobre o que tá acontecendo no mundo? Pois é. Eu, como estudante de relações internacionais, eu tive acesso a algumas fontes do mundo todo. E eu sou uma pessoa que gosta de ler as notícias na fonte. Eu gosto de ler as notícias no lugar onde elas estão acontecendo. E por isso, ao longo da minha faculdade, eu fui fazendo tipo um compiladão de 3 fontes de notícia por país de todos os países do mundo. Sim, dos mais de 200 países, porque eu sou maluca. E aí, pra cada país tem 3 fontes de notícia. Uma mais à direita, uma mais à esquerda, uma mais a centro. Pra alguns países eu escolhi uma
pró-governo, uma contra o governo e uma mais neutrona, enfim. E agora, essa coletânea de notícias tá disponível pra vocês, galera. Vocês podem adquirir, vocês podem ir atrás das notícias vocês mesmos. Sempre que acontece alguma coisa, como que aconteceu no Nepal, ou no Reino Unido, ou na França, enfim, vocês podem ir atrás do que a mídia local tá falando sobre isso. É uma coisa muito interessante pra quem gosta de relações internacionais, quer saber o que tá acontecendo no mundo, pra vestibulandos que estão estudando atualidades, e ele já tá disponível pra todo mundo, tá? Pra adquirir. Foi uma coisa que deu muito trabalho, mas que eu acho que vale muito a pena. E é isso aí. Eu também não sou fã do Maduro não, tá? Só que você não pode sair por aí inventando acusações como prerrogativa pra poder invadir um país e ameaçar toda a região. Sim, toda a região, o Brasil inclusive, tá? Vocês acham que um negócio desse aí não vai respingar no Brasil, não? Nosso governo já tá na fronteira da Venezuela, já avisou os venezuelanos que, ó, qualquer coisa, tamo aqui só pra evitar, beleza? E no final é o que os Estados Unidos realmente querem, que é invadir a Venezuela e derrubar o governo do Maduro. Agora, gente, vamos lá. Por que o Trump quer derrubar o Maduro? É pra combater o narcotráfico? É pra defender a democracia? Qual que é o recurso natural que a Venezuela tem de abundante que os Estados Unidos têm grande interesse? Qual é, chat? Qual é a pessoa que tá vendo em casa e vai colocar agora nos comentários? Pelo amor de Deus, galera. Essa é a palavra-chave desse vídeo. Coloquem aqui embaixo o que a Venezuela tem que os Estados Unidos querem. Por que eles querem tanto prender o Maduro? Por que eles querem tanto um governo que seja a favor deles na porra da Venezuela? Por quê, galera? Por quê? Por quê? Petróleo. Suco de morango. Não. Diego. Querendo ou não, são vários Dieguinhos que morreram há milhões e milhões e milhões de anos. Viraram petróleo, galera. Petróleo. E não é só petróleo, não. Na Venezuela tem lítio. Na Venezuela tem muita coisa que interessa a p*** dos Estados Unidos. Entendeu? Ô, Marina Helena, você que tá no chat que é membro, você consegue usar os emoticonzinhos personalizados só pra eu ver? Eu nunca vi alguém usando. Os membros, eles têm acesso a emojis exclusivos. É um Buck, uma Martininha chorando e um mundo em forma de coração. Olha a Martininha chorando, que bonitinha. Ai, eu amo. Que bonitinho. Gracinha. Obrigada, Marina. Agora eu vou ter que fazer um emoji do Diego, pô. Ah, é, tem um mapinha também. Ai, que fofinho o Buckzinho, gente. Ai, eu morro com o Buckzinho. Que gracinha. Amei, obrigada, Marina. Ai, o Buckzinho tá muito fofo. Eu vou fazer um Dieguinho, gente, pra vocês. Pergunta que vale R$1 milhão. Petróleo. Por coincidência, os navios de guerra dos States estão... E não só isso. Aqui, ó, a gente tem Bolívia, Chile e Argentina, a gente tem aquele trianglão que é onde tem mais lítio, tipo, em toda a América, se não me engano, no mundo todo, tá? E aqui a Venezuela é uma porta de entrada, galera. Entendeu? Tipo assim, querendo ou não, por mais que... tem lítio na Venezuela. Não tem uma reserva. Obviamente, o objetivo dos Estados Unidos é esse aqui, ó. É esse aqui. É lítio, é cobre, água doce, querendo ou não, aqui dentro do Brasil. Porque vai respingar na gente eventualmente, o que eles puderem tirar daqui eles vão. Só que também tem a questão do lítio, que é tipo o ponto central. Cara, tinha um relatório sobre a questão do lítio na Venezuela, que é do próprio governo da Venezuela, de 2005, eu acho que eu estudei em economia internacional. Eu não vou achar, mas bom. Eu sei que a Venezuela também tem lítio, mas de qualquer forma, eles são uma porta de entrada. Eles conseguindo dominar a Venezuela, eles conseguem estrategicamente ir dominando outras partes da América Latina de forma muito mais fácil. E aí você pode argumentar comigo que, Martina, pô, eles têm um cara que é super coleguinha deles ali na Argentina. Sim, eles já estão tirando um proveito absurdo disso. A única questão é que o Milei é muito instável para negociar. E a Argentina, ela tem alguns dificultadores, tanto de ela não tá tão bem geograficamente localizada, quanto a própria política argentina não permite muita intervenção, apesar do Milei direto dar os golpes dele lá e conseguir intervir. Mas enfim, a América Latina é um poço de riquezas, de petróleo, de lítio, de cobre, de água doce. E, obviamente, os Estados Unidos vai querer se beneficiar disso. Estão bem nas rotas comerciais do petróleo venezuelano, hein?
crees que tengo miedo? Estoy listo, ven con todo, vamos, vamos. Oh yeah? Eu vou te amassar na porrada! Pero si lo hacen, bloquearé la venta de petróleo para tu país. Oh, maldito Joe Biden! O Trump até hoje culpa o Joe Biden pela compra do petróleo venezuelano. Sim, os Estados Unidos compram muito petróleo da Venezuela e eu vou te explicar por quê. Os States sempre compraram muito petróleo que vinha da Rússia. Só que depois que iniciou a guerra da Ucrânia, eles sancionaram a Rússia e pararam de comprar o petróleo deles. Só que os States é o país que mais consome petróleo no mundo, constantemente. E parar de comprar o petróleo da Rússia seria um grande baque para os Estados Unidos. E é o que eles fizeram. Em 2023, o Joe Biden relaxa algumas das sanções contra a Venezuela e começa a comprar o petróleo venezuelano. Tem até vídeo do Trump admitindo isso. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. Não, não só ele, o Biden também, se não me engano, admitiu uma vez que eles tinham interesse em interferir na soberania da Venezuela. Eles nunca esconderam isso. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Até hoje eles estão comprando petróleo venezuelano, sendo a Chevron a principal empresa. Só que é isso, né? Eles não querem comprar o petróleo. Eles querem de graça. Oh, mas eu também tenho um problema real de drogas no meu país! ¿Y desde cuándo ese es mi problema? Verdade, Estados Unidos. Se você tem problema com drogas, a sua responsabilidade é não deixar entrar no teu país. E não ficar por aí atacando o país adoidado, né? ¿Verdad? Ese pendejo quiere invadirme por culpa de mi cartel. Mas esse seu cartel realmente me traz problemas! ¿Y crees que voy a dejar que me... Eu tô maluca? Vocês ouviram também? Vocês ouviram? A do LifePix? Acho que eu tô doida. Mas esse seu cartel realmente me traz problemas! ¿Y crees que voy a dejar que me invadas por eso? Si quiere combatir al narcotráfico, empieza por ti mismo. Essa Exato. coisa dos cartéis do México também é bem complicada. Tem muito cartel que sai do México e vai vender droga nos Estados Unidos. Isso daí é verdade, isso daí é real. Só que, de novo, isso não pode ser prerrogativa pra você invadir um país. O certo a se fazer é que ambos países venham a combater o narcotráfico dentro dos seus próprios territórios. Mandaram mesmo? Deixa eu ver. Não tocou? Ai, que saco. O Diego Tartaruga. Ai, que saco. Por que não falou? Que ódio. Por que não tá lendo essa bosta? A quem interessa calar Martina Giovanetti? É pessoal, é porque é o Diego. O pobre do Diego, gente. Nem no pós-vida ele tem paz, coitado. O Espírito Santo te atacando, credo, gente. Bora voltar pro Pedro Darre, gente. A combater o narcotráfico dentro dos seus próprios territórios. E até mesmo em cooperação entre si. Coisa que deveria acontecer entre os Estados Unidos e a Venezuela se esse fosse o real interesse, né? Pô, os States acusam até a China de traficar droga pra eles. O mundo tem um grande esquema de tráfico de drogas pra entorpecer os Estados Unidos. A questão é que se os Estados Unidos querem combater o narcotráfico, tem que começar dentro do próprio país. Os caras estão tendo a pior crise de opioides da história, sendo a principal droga o fentanil. Fentanil não vem da Venezuela. O maior fabricante de opioides do mundo hoje são os Estados Unidos. É a indústria farmacêutica do próprio país. Empresas farmacêuticas que têm envolvimento tanto na produção quanto na distribuição dos opioides, principalmente o fentanil. Ah, você tá exagerando, Pedro. Deve ser uma ou duas empresas só. Será mesmo? Em ordem alfabética ainda, tá? Que aqui não é bagunça. Bastante, né? Essas empresas compram a matéria-prima que muitas vezes vem da China e produzem o fentanil no próprio território. E aí acusam a China de ser a causadora do problema. Agora sim, a indústria farmacêutica dos Estados Unidos lucram bilhões. Tu acha mesmo que o Trump vai combater a própria indústria farmacêutica? Que ele vai chegar com dois pés na porta e falar: stop it. Não, né, pô? É mais fácil ficar culpando os outros, né? Os outros países são culpados. Nós Até porque a indústria farmacêutica é uma das mais rentáveis dos Estados Unidos, né, galera? somos imaculados. The American Dream. Así que el problema no son las drogas. Claro que são, e eu tenho como provar. Um pequeno barquinho cheio de drugs saiu de Venezuela para United States. ¿Qué? ¿Y qué dijeron las personas de este barco? Não disseram nada.
Eu destruí o barco. ¡Ay, imbécil! ¿Qué te pasa por la cabeza? E pra finalizar, vamos falar desse barquinho que os Estados Unidos destruíram. O Trump disse que localizaram um barco que saiu da Venezuela cheio de drogas e que estaria indo em direção aos Estados Unidos. A Venezuela, no entanto, diz que o vídeo é falso, feito por inteligência artificial, que até o Google Gemini encontrou inconsistência nas imagens. Mas eu não quero entrar no mérito agora se o vídeo foi feito ou não por inteligência artificial. Vamos partir do pressuposto que esse vídeo é real, porque assim, tem muita coisa errada nesse negócio. Primeiro que, como a gente já falou antes, os Estados Unidos não têm evidências que exista o narcotráfico por parte do Maduro. Esse barco seria a chance de ouro para os Estados Unidos interceptar, já que eles têm esquadrão anfíbio, né? Capturar os envolvidos, todo o conteúdo do barco e provar para o mundo todo que eles estavam certos. Mas não, né? Eles destruíram o barco. A única evidência que vocês tinham. E se não fosse um barco de traficantes? Você não joga bomba num barco só porque você tem suspeita dele. Poderia ser qualquer barco com qualquer conteúdo lícito, só que eles nunca vão saber, porque eles destruíram a evidência. Agora outra coisa, gente, olha essa imagem aqui. O Trump alegou que eles estariam transportando muita droga da Venezuela para os Estados Unidos. Vocês olham para esse barco aqui e vocês conseguem ver muita droga? Não, e gente, desculpa, essa não é a forma de você lidar com a situação. Mesmo que o barco fosse feito de droga, essa não é a forma que você lida com essa situação. Simplesmente não é, isso não existe. Né? Não tem como saber. Mas é esse tipo de barco que tá causando toda a crise dos narcóticos dos Estados Unidos? E aí você quer me dizer que uma lancha dessa cruzou 2.000 quilômetros em oceano aberto até os Estados Unidos? De novo, não tô aqui pra dizer se o vídeo é falso ou não. O fato é que não seria a primeira vez que os Estados Unidos inventam todo um cenário pra justificar o início de guerra. Eles inventaram, por exemplo, que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Encontraram? Não. Mas petróleo eles encontraram. Agora o que nos resta é esperar pra saber quais que vão ser os próximos capítulos dessa trama. E você vê, gente, os Estados Unidos nunca faz isso com, tipo assim, um país que não tem nada. Um país podre, um país, assim, completamente desprovido de qualquer meio natural. Ele sempre vai levar a porra da democracia, a porra do controle antidrogas, antiterrorismo, anti os caralho, pra país que tem petróleo, pra país que tem lítio, pra país que tem cobre, pra país que tem gás natural, terras raras. Aí é foda, meu querido. Até esse vídeo ser postado, pode ser que aconteça alguma coisa muito louca, então só leve isso em consideração, por favor. Lembrando aqui que toda crítica contra a Venezuela é válida, mas isso não pode ser vazão para fazer uma intervenção em território venezuelano. E nós aqui do Brasil, a gente tem que estar sempre atento, tá? Porque os caras são pilantra, hein? Eles vão sempre mexer os pauzinhos pra tentar lascar com nós aqui. Enfim, quero muito agradecer vocês mais uma vez por ter chegado até aqui. Qualquer sugestão de tema que vocês queiram, já deixa aí nos comentários. E se você gosta desse conteúdo, considere apoiar. De nada, mano. Eu tô fazendo muito pra contas pequenas. Tô fazendo isso pra ajudar contas pequenas. Deixa eu dar o like no vídeo do Pedro. Não esquece de dar o like aqui, tá? Só lembrando você de dar o like. Dá o like. Like.